Olá, estudantes do 8º ano do Estado do Paraná, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Teixeira e hoje estaremos juntos para a nossa aula de número 29, que é sobre instrumentos de percussão, ritmo, compasso e notação musical. Vamos cumprimentar o Lucas, que é o nosso intérprete de Libras. Olá, Lucas, seja bem-vindo. E antes da gente começar a aula, eu preciso fazer um lembrete. Não se esqueçam de registrar a presença no Classroom. Você entrará nas instruções da atividade, no primeiro link você vai clicar, abrirá um formulário, você vai preencher as questões do formulário, após preencher você clica em enviar, pronto, sua presença estará registrada. Agora nós vamos fazer a revisão da nossa aula de número 28, acompanhem comigo. Relembrando a aula de número 28. Nós vimos sobre a lenda do tambor africano, nós vimos também sobre a importância da ética e da pluralidade cultural ao estudar sobre os tambores, sobre como os tambores fizeram parte de diferentes culturas e povos. E também vimos a importância da tecnologia, porque ela pode ampliar a diversidade artística na área de música também. E agora, para a nossa aula de número 29, nós vamos ver sobre instrumentos de percussão, ritmo, compasso e notação musical. Para falar um pouco sobre esse conteúdo, nós vamos estudar como que os diferentes instrumentos de percussão influenciam nas tradições africanas, o que é a notação musical, sobre a escrita na notação musical não convencional, sobre alguns conceitos importantes como pulsação, compasso, ritmo, som e silêncio e como compreender uma partitura. Para começar, é necessário destacar que o termo tambor se refere a membranofones. O que são esses membranofones? São instrumentos que produzem som por meio da percussão de uma membrana, ou seja, o termo tambor é um termo mais genérico e ele vai abranger esses instrumentos que têm uma membrana e que vão produzir sons quando essa membrana for percutida. O som vai ser produzido pela vibração dessa membrana, seja ela sendo percutida pelas mãos ou por baquetas. Sobre os instrumentos de percussão ainda, é importante ressaltar que nas diferentes tradições musicais africanas, eles vão influenciar, por exemplo, de acordo com os tipos de instrumentos contidos no grupo, como são vários instrumentos musicais, cada grupo vai ter instrumentos diferentes, o que vai fazer com que as tradições também sejam diferentes. As características de construção dos instrumentos diferentes, modos de construção também diferentes, e aí vai variar de um grupo para o outro. Modos de se tocar, da mesma maneira, como os instrumentos são diferentes, vão ter maneiras de se produzir sons diferentes com esses instrumentos também. E modos de se vocalizar os sons percussivos, mnemônica. O que é a mnemônica? É a forma de memorizar o som desses instrumentos musicais. Então, dependendo do grupo, eles vão ter maneiras diferentes de verbalizar esse som que é produzido pelos instrumentos, para assim eles poderem lembrar a qual instrumento se refere àquele som. Vamos então para o nosso primeiro quiz, ver se nós conseguimos registrar o que já estudamos nesse primeiro momento. Marque a alternativa que apresenta um membranofone. Lembram que eu expliquei agora o que é um membranofone? Na alternativa A, nós temos um agogô. Na alternativa B, nós temos um atabaque. Na alternativa C, nós temos cachixis. E na alternativa D, nós temos carrilhão. Qual será que é o membranofone? Você terá um tempinho para responder e logo retornaremos.
Retornando para o nosso quiz de número 1, conseguiram responder? Vamos conferir então? A alternativa correta é a alternativa B. Por quê? Qual é a característica de um membranofone? São aqueles instrumentos que produzem sons por meio da vibração de uma membrana. Portanto, desses instrumentos, aquele que tem uma membrana que vai produzir a vibração e, consequentemente, o som, é o atabaque, que está na nossa letra B. Entre os instrumentos de percussão mais comuns entre as culturas africanas, destacam-se os agogôs, os chequerês e diferentes tipos de tambores. Como eu disse para vocês, os tambores, o tambor, na verdade, é um termo geral e aí vão ter variações de instrumentos dentro desse termo geral. Cada tipo de tambor possui uma tessitura. O que é a tessitura de um tambor? É o conjunto de notas musicais que esse tambor pode produzir. Então, cada tambor tem um tipo de tessitura, tem um grupo de notas musicais, tem um timbre, ou seja, se eles têm formatos diferentes, materiais diferentes, as características dos sons também serão diferentes. E uma intensidade diferente. Opa! Intensidade, eu tenho certeza que vocês já viram esse conteúdo em algum momento. Fez parte do conteúdo do primeiro trimestre, não fez? Então vamos relembrar um pouquinho esse conteúdo? Venham comigo. Relembrando parâmetros do som. Intensidade é o parâmetro que vai dizer se o som é forte ou se ele é mais fraco. Duração vai dizer se o som é curto, ele começa e termina rapidinho, ou se o som é longo, se ele tem um longo tempo de permanência em nossos ouvidos. Altura vai dizer se o som é grave, se ele é mais grosso, ou se o som é fino, se ele é agudo. E timbre vai dizer das características desse som, dependendo dos materiais daquele objeto que irá produzi-lo. Agora que nós já relembramos um pouquinho sobre os parâmetros sonoros, vamos fazer um exercício para a gente registrar novamente esse conteúdo que foi estudado no trimestre anterior e seguir com a nossa matéria dessa aula. Escolha 5 sons em sua casa, qualquer som que tem em sua casa. O som do ônibus que passa na rua, o som do liquidificador, o som do chuveiro, o som da torneira da pia da sua casa aberta, a voz do seu irmão pequeno, a voz do seu pai, a voz da sua mãe. Escolha 5 sons que você encontra em sua casa. Você colocará esses 5 sons na primeira coluna. Na segunda coluna, em cada linha você vai escrever sobre a intensidade desse som. É um som forte? É um som fraco? Na terceira coluna você vai escrever sobre a duração desse som. Esse som é um som curto, que começa e termina rapidinho, ou é um som longo, que permanecemos ouvindo por muito tempo? Sobre a altura desse som, é um som grave, mais grosso, ou é um som agudo, mais fininho? E sobre o timbre, você vai descrever um pouco do material que produz esse som. É o som produzido por uma torneira de metal? É um som produzido por um ventilador de plástico? É um som emitido por uma criança, que é o seu irmão mais novo? Você vai fazer esse exercício em alguns minutos e logo retornaremos.
Retornando do nosso exercício de número 1, conseguiram responder? Eu sugiro que vocês entrem em contato, cada um com seu professor ou professora, e pergunte se você pode mandar a foto desse exercício para ver se você conseguiu fazer certinho. Assim o professor conseguirá ajudar cada um. Vamos então para o nosso próximo conteúdo, que é sobre notação musical. Observem que nós temos uma imagem do lado esquerdo de vocês. Observem que essa imagem tem vários símbolos. Essa imagem se refere a uma notação convencional, que é formada por símbolos que ficaram mundialmente conhecidos a partir do desenvolvimento da música no Ocidente e é usada por músicos. Ou seja, a notação musical convencional, ela tem símbolos que normalmente são conhecidos por quem faz um curso específico de música. Fazendo esse curso específico, conhecendo esses símbolos, independente do lugar no mundo em que essa pessoa estiver, ela vai conseguir executar a música a partir dessa notação musical convencional. Temos agora uma imagem de uma notação musical não convencional, que possibilita que a música seja executada a partir de combinações de sons, suas propriedades e acordos a partir da base rítmica. Então, observe que essa imagem que vocês têm do lado esquerdo de vocês tem letra X, tem alguns retângulos coloridos, e aí essa vai ser um exemplo de notação musical não convencional, que a característica dela qual é? Qualquer pessoa pode criar esses símbolos. Esses símbolos vão ser combinados num determinado grupo, cada um vai dizer tal símbolo quer dizer tal coisa, aquele outro símbolo quer dizer outra coisa quando a gente estiver executando a música. E aí esse grupo que conhece esses símbolos, que podem ter sido criados por qualquer um do grupo ou por todos, conseguirão executar a música a partir dessa notação não convencional. Vamos ver então se vocês conseguiram entender o que é uma notação convencional e a notação não convencional? Relacione as duas colunas. Primeira coluna, número 1, notação convencional. Primeira coluna ainda, número 2, notação não convencional. Então, na segunda coluna, nós temos, na primeira imagem, 2 desenhos. O primeiro desenho são 4 pontinhos grandes e fortes, e o segundo desenho, linhas com pontos finos e bem fraquinhos. Na segunda coluna, segundo desenho, nós temos símbolos que nos lembram uma das partituras que nós acabamos de ver. Vocês vão marcar qual desses desenhos corresponde à notação convencional e qual desses desenhos corresponde à notação não convencional. Alguns minutinhos e já retornamos.
Retornando para o nosso quiz número 2, conseguiram relacionar as duas colunas? Vamos conferir. Então, o desenho que pertence à notação musical convencional é o segundo desenho da segunda coluna, que são os símbolos que nos lembram a partitura que nós vimos ainda há pouco, e o desenho que representa a notação não convencional é o primeiro desenho da segunda coluna, que tem os 4 pontinhos e depois pontinhos e linhas. Sobre a notação musical não convencional, ela, na verdade, vai se tratar de formas de escrever o som. Essas formas terão símbolos, e esses símbolos vão ter seus significados combinados no grupo. Aqui são 4 exemplos de símbolos. No primeiro, nós temos um X maiúsculo, num retângulo colorido bem forte, que significa o ataque da nota. Se nós tivéssemos um tambor, seria, por exemplo, o momento em que eu bateria nesse tambor. Ainda no primeiro desenho, nós temos vários pontinhos com uma cor mais clara. Esses vários pontinhos com uma cor mais clara representam o prolongamento da nota que eu comecei no primeiro retângulo. No segundo desenho, nós temos pontinhos grandes e fortes, que são sons curtos e fortes, e depois nós temos sons curtos e longos. Vocês veem que tem linha indicando o som um pouquinho mais longo e pontinhos bem fininhos indicando sons curtos. E como são linhas finas e pontos pequenos, indica que esses sons são fracos. Então, observem aqui um exemplo de símbolos e significados que podem ser combinados. Nosso terceiro quiz, marque a alternativa que se refere à notação não convencional. Os símbolos podem ser criados por qualquer pessoa. Os símbolos são padronizados, as pessoas não podem interferir em sua escrita. Marquem a alternativa correta que já retornaremos.
Retornando para o nosso quiz de número 3, conseguiram saber qual alternativa se refere à notação não convencional? A alternativa correta é a primeira, em que afirma que os símbolos podem ser criados por qualquer pessoa. Foi o que nós vimos, qualquer pessoa pode criar os símbolos, esses símbolos serão combinados entre o grupo e seus significados também serão combinados para a execução da música. Vamos agora a alguns conceitos importantes. Pulsação. Chamamos pulso ou pulsação as batidas que se repetem de maneira regular e idêntica ao longo de sua execução. Ou seja, a pulsação de uma música são aquelas batidas que permanecerão normalmente seguindo o mesmo tempo, no decorrer de toda a música. Essa pulsação dificilmente terá variação. Compasso é o espaço delimitado por duas barras verticais dentro do qual colocamos as notas musicais, completando uma determinada duração total. Ou seja, o compasso vai ser um espaço em que dentro dele nós vamos colocar as notas musicais, esse espaço vai ter um grupo de pulsações dentro dele, que aí vocês vão ver daqui a pouco quando nós começarmos a analisar a notação não convencional. Ritmo é a sucessão de notas de durações diferentes ou ainda a articulação entre sons e silêncios, ou seja, o ritmo é como é organizada a duração das notas durante a execução de uma música ou ainda quando as notas vão acontecer ou quando elas vão ser pausadas, quando vai ter a ausência da nota de um instrumento ou de uma voz. Som e silêncio. A música é constituída por sons e silêncios. Chamamos pausa o silêncio de um instrumento ou voz. Na verdade, no nosso cotidiano é muito difícil a gente ter uma ausência total de sons. Mas o que é chamado de pausa em uma música? É justamente quando não acontece a nota ou quando não é emitida a voz. Vamos para o nosso quiz de número 4. Sobre ritmo, marque V ou F. O ritmo não tem nenhuma relação com sons e silêncios, será? Lembrem-se do que eu acabei de explicar. O ritmo é o mesmo em todas as músicas, independente de como são organizados os sons e os silêncios. Pensem bem. Depende de como os sons e os silêncios são organizados em uma música. Será que o ritmo depende de como os sons e os silêncios são organizados em uma música? Pensem, marquem V ou F e já retornaremos.
Prontinho, retornando para o nosso quiz de número 4. Conseguiram marcar qual alternativa é verdadeira e qual é falsa? Vamos conferir? Primeira alternativa, ela é falsa, porque ela afirma que o ritmo não tem nenhuma relação com os sons e os silêncios. E nós vimos que, na verdade, é o contrário, né? Que, na verdade, os sons e os silêncios vão determinar o andamento, como funciona o ritmo de uma música. Segunda alternativa é falsa também, ela afirma que o ritmo será o mesmo em todas as músicas, independente de como são organizados os sons e os silêncios. Se o ritmo depende do som e do silêncio, ele vai mudar se a maneira que eles são organizados for alterada. Assim, não será igual em todas as músicas. A última alternativa é verdadeira, que ela afirma que o ritmo depende de como os sons e os silêncios são organizados em uma música, e é justamente o que nós acabamos de ver. Vamos então comparar duas partituras. Do seu lado esquerdo temos uma partitura convencional, do seu lado direito nós temos uma partitura não convencional. Se eu disser que essa partitura é da mesma música, vocês acreditam? Então vamos separar uma parte de cada uma delas para a gente entender como que elas se referem à mesma música. A parte que nós vamos estudar é essa parte marcada com verde. Aqui está a parte que eu marquei com verde para vocês. Lembram que eu falei que compasso é um espaço entre duas linhas onde eu coloco as notas musicais? Então aqui nós temos o primeiro compasso, tanto na notação convencional como na não convencional. Segundo compasso, marcado de vermelho nas duas notações. Terceiro compasso, marcado de verde nas duas notações. Quarto compasso, marcado de rosa nas duas notações. Então, cada compasso da notação convencional vai corresponder também ao mesmo compasso da notação não convencional. E aqui nós temos as notas musicais, que na notação convencional nós temos esse símbolo, que é padronizado mundialmente, e na nossa notação não convencional, a nota vai ser representada pelo X maiúsculo. Vamos entender mais detalhes dessa notação não convencional. Esses GRA, GRB, GRC, que vão ser representados pelas cores amarela, rosa e azul, vão representar nossos grupos de intérpretes, ou seja, nossos grupos de sons. O compasso, ele vai ser esse CP e o número que aparece no início de cada grupo de colunas. Cada compasso da nossa notação tem 8 pulsações, que é esse número que aparece em cima nas colunas. Dentro dessas pulsações estão as notas musicais, que é o ataque da nota, como eu disse para vocês, quando eu bato a mão no tambor, é o ataque da nota. Temos também o prolongamento da nota, então eu bati a mão no tambor, ela fez um som e ela esse som continuou na próxima pulsação. Temos o silêncio, que vai ser marcado pelo retângulo em branco com um tracinho bem pequeno. Temos sons de intensidade baixa, que são representados pelo X, que representa a nota musical, só que o X minúsculo, o X menorzinho. Outra coisa importante para a gente entender na partitura não convencional, nessa que nós estamos analisando, a gente precisa conhecer o que é cânone, que é a forma musical baseada na imitação. Uma frase rítmica ou melódica é tocada ou cantada por uma pessoa ou grupo de pessoas, sendo em seguida repetida com um breve deslocamento de tempo por outra pessoa ou grupo, como se fosse um eco. É como se fosse um efeito dominó acontecendo só que na música. Então, um grupo começa a cantar, esse grupo que começou continua, um segundo grupo começa lá no início da música e aí fica como se estivesse acontecendo um efeito dominó na música. Vamos ver como isso aparece na partitura? Vamos ver agora alguns pedacinhos da nossa partitura, entendendo esses pedacinhos e vendo como que o cânone pode aparecer. Primeira pulsação, só o primeiro grupo faz som, os outros dois em silêncio. Segunda pulsação, som do primeiro continua, silêncio. Terceira, quarta, quinta, sexta pulsação, nós temos silêncio de todos os grupos. Sétima pulsação, primeiro grupo repete o som, os outros em silêncio. Oitava pulsação do primeiro compasso, continua o som que o primeiro grupo fez na sétima pulsação. Vamos agora para o segundo compasso. Vejam que aqui nós temos dois grupos fazendo som e um em silêncio.
O primeiro grupo, ele repete o som na segunda pulsação, o segundo grupo só continua o som, o terceiro permanece em silêncio. Terceira pulsação continua o som do primeiro, os outros dois em silêncio. Sempre letra X maiúsculo, som acontecendo, batida no tambor, tracinho, retângulo em branco, silêncio. Observem como vão acontecendo os sons. Lembrem-se que os 3 pontinhos é apenas continuação da nota. Vejam que aqui nesse segundo compasso nós já temos o exemplo do cânone. Olhem que o primeiro grupo, o grupo amarelo, ele emite sons no primeiro compasso e aí ele segue a música no segundo compasso. O segundo grupo, ele vai repetir os mesmos sons que o primeiro grupo fez lá no primeiro compasso, só que ele repete ao mesmo tempo em que o primeiro grupo já está realizando o segundo compasso. Observem que na primeira pulsação nós temos o grupo B fazendo o mesmo som, a mesma entrada de nota que o grupo A fez no primeiro compasso, depois só continua a nota, silêncio nas 4 pulsações seguintes, emissão da nota e só continua a nota. Vejam que o grupo B repetiu exatamente a mesma coisa que o A fez no primeiro compasso. Aqui vocês verão novamente que o grupo B vai repetir a mesma coisa que o A fez no segundo compasso agora. Já o terceiro grupo, o grupo C, que é o azul, vai repetir o que o grupo B fez no segundo compasso. Vejam que é como se fosse em escada. Cada um vai subindo um degrau em cada momento da música. E aqui nós temos o quarto compasso, lembrando sempre, retângulo colorido, letra maiúscula, entrada da nota, pontilhado, cor suave, continuidade da nota, tracinho em branco, silêncio. E aqui nós já temos o som em intensidade menor, que é o X menor. Então, esse é o trecho da partitura que nós estudamos. Vamos ver, então, como isso aconteceria em um tempo semelhante durante a música. Temos a mesma partitura, agora a sequência de pulsações vai acontecer no mesmo tempo, para vocês verem como que isso é executado na música, tendo em mente X maiúsculo colorido, nota acontecendo, batida no tambor, 3 pontinhos, só continua, em branco, silêncio. O mesmo a gente pode perceber no segundo compasso, lembrando sempre onde estão os sons. Enquanto vocês vão vendo a imagem, tentem imaginar nesses coloridos os sons acontecendo. E aqui o nosso último compasso. Conseguiram ter um pouquinho da ideia do que é uma partitura sendo executada? Quem conseguiu compreender bem como é a partitura, pode tentar fazer em casa. Se você tiver mais 3 pessoas que possam te acompanhar, cada um pode fazer um grupo e a 4ª pessoa pode ficar marcando a pulsação, talvez fazendo 1, 2, com a mão mesmo, vocês seguindo com os sons de vocês. Quem não conseguiu entender a ponto de conseguir executar essa partitura ainda, nós temos um exercício que mesmo se você estiver sozinho, você também consegue fazer, não precisa de outras pessoas. Façam uma relação de sons corporais e crie símbolos para esses sons. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês verem. Por exemplo, bater palmas. Eu coloquei como símbolo as 2 barras. Estalar dos dedos, eu coloquei como símbolo X. E bater as mãos no tórax, eu coloquei como símbolo o igual. Escolham alguns sons que você pode fazer com seu corpo, escreva o nome deles e coloque os símbolos do lado e já retornaremos. Alguns minutinhos para vocês fazerem.
Retornando, conseguiram anotar os sons e os símbolos? Vamos então para a segunda parte do nosso exercício. Você vai escrever uma sequência desses sons e depois você vai escrever essa sequência com os símbolos. Eu coloquei bater palmas 2 vezes, as 2 barras 2 vezes, bater mãos no tórax 3 vezes, o igual 3 vezes, bater palmas 1 vez, as 2 barras 1 vez e estalar dos dedos 2 vezes. Os 2x. Façam sua sequência e já retornaremos. Voltando para o nosso exercício de número 3, conseguiram anotar a sequência e depois colocá-la com os símbolos? Vamos então para o nosso exercício de número 4. Você vai tentar repetir essa sequência em ritmos diferentes, com durações diferentes. Por exemplo, a sequência que eu fiz. Vou colocar o slide inicial para vocês acompanharem na sequência que eu fiz.
Então, eu coloquei palma, palma, peito, 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 palma, estrala os dedos. Então, vamos. Tá, 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 tá. Uma forma mais lenta. Agora, vamos tentar mais rápido. Tá, 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 tá. Vamos bem lento, bem devagar. Tá, 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 tá. Então, vocês viram como executar a mesma sequência, só que com ritmos diferentes. Podem tentar fazer em casa, depois podem contar como foi a experiência para o seu professor ou professora. Nessa aula, nós aprendemos sobre como as diferentes características dos instrumentos de percussão influenciam nas tradições africanas, sobre a notação musical convencional e sobre a não convencional. Nós aprendemos também o que são os conceitos de pulsação, compasso, ritmo e som em silêncio e como que eles se influenciam numa música. E aprendemos como ler e criar uma partitura não convencional, que cada um pode fazer na sua casa e experimentar, executar esses sons de acordo com ritmos diferentes. Essas são as referências da aula, é o material que eu usei para elaborar essa aula. Por hoje é só, vamos agradecer a participação do nosso intérprete. Tchau, tchau! E tchau, tchau para vocês também. Até a próxima aula. Estarei aqui aguardando.